Se tem uma coisa que assombra a gente desde quando a gente é criança, é o que a gente vai ser quando a gente crescer. Mas daí esse se chega e você cresce e você não sabe o que você vai ser. E aí que tá uma coisa que eu vejo que muito artista, muito criativo e muitas pessoas no mundo inteiro se debatem o dia inteiro para resolver. Só que quando você não tem essa resposta, você fica com raiva, você fica angustiado, você fica pensando, putz, eu tô com 20 e poucos anos, tô ali na casa dos meus 30 anos e eu não sei o que eu quero da minha vida. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? E daí você fica se comparando com as outras pessoas, você fica muito perdido, você fica mais angustiado, você fica com mais raiva, parece que as coisas não se resolvem de jeito nenhum. É medo de encontrar algo que você não goste, medo de se arrepender das suas escolhas, ou até mesmo um medo de errar. Você congela e essa rotina de estar se congelando por essas escolhas que geram um pico de estresse, elas não são positivas e você acaba não podendo escolher nada at all. Mas eu já queria deixar bem claro que você estar nessa situação definitivamente não é um problema. No vídeo de hoje eu queria muito poder ajudar você com pequenas dicas que foram me ajudando, por mais que eu ainda não me sinta 100% preparado para essa carreira artística que eu tô querendo seguir. E como que a gente pode se ajudar nesse aspecto? Porque eu sinto que tem muitas coisas que acabam influenciando a gente no dia a dia a sentir com que as nossas escolhas não são válidas ou coisas do gênero. Se você sente essa angústia, eu quero te falar que ela já afetou todo mundo em algum aspecto, de alguma forma. Mas se a gente reconhecer que essa angústia afetou todo mundo de alguma forma, todo mundo mesmo, de algum jeito ou de outro, ela pode ser útil para que ajude a gente a ser um pouquinho mais gentil com nós mesmos. Mas daí você me fala, João, putz, eu não quero tentar alguma coisa que não é para mim, ou não quero perder meu tempo tentando uma parada que não vai ser legal, que não tem a ver comigo. E eu acho válido você estar me perguntando isso, mas eu queria muito te falar uma frase que me marcou muito, que eu acho que ela me ajuda muito a entender um pouco mais do que eu posso fazer ou deixar de fazer com relação a isso. E essa frase é muito importante para mim porque ela me ajudou muito numa etapa que eu tava muito com essa angústia, e é a seguinte: existe uma vida depois do erro. Lembre-se disso, existe uma vida depois do erro. Não importa o quão grande esse erro seja, existe uma vida para depois do erro. E às vezes a gente acaba recebendo muita pancada de pessoas que deviam estar ajudando a gente, né? O que é muito irônico, digamos assim, né? Então, sei lá, a gente escuta comentários da família, das pessoas falando, isso aqui nunca vai dar certo, você nunca vai ganhar dinheiro com isso, por que você está perdendo seu tempo fazendo essa besteira, vai fazer uma profissão de verdade. Então tem várias coisas que, sei lá, a gente devia estar ouvindo positivas que a gente não consegue escutar, porque as pessoas têm uma visão diferente quanto a isso. E outra coisa que eu acho que é um mal do nosso tempo, né, essa questão dessa sociedade exacerbada e que a gente acaba esquecendo o longo prazo de qualquer coisa que a gente está produzindo na vida. Então, principalmente aqui na criação de conteúdo e principalmente numa profissão, que é uma coisa que em tese você está escolhendo para sua vida inteira, e daí você acaba pensando, tipo, putz, se em 2 anos eu não ficar zilionário com essa profissão que eu escolhi, eu tô completamente errado, tô errando tudo, tá tudo dando errado. Ou até mesmo se você não sabe que profissão você vai escolher nos próximos 2 anos, você tá errado, sendo que não é verdade, não tem nada a ver isso. Porque a vida, ela não é uma corrida, é uma coisa que a gente tem que voltar a aprender. Que a vida não é uma corrida, a vida é uma maratona. E eu não diria nem que ela é uma maratona, ela é uma caminhada mesmo. Ela é uma coisa que a gente vai navegando pelos espaços, navegando pelos caminhos, pelas rotas, e eventualmente a gente vai achar a rota que tem mais a ver com a gente. Porque a gente só descobre o caminho caminhando, a gente só descobre o caminho na caminhada. As coisas vão acontecendo com a gente mesmo que a gente não tenha 100% de clareza quanto àquilo, o que é, putz, eu acho que é uma dádiva que a vida dá pra gente, eu acho isso muito legal. Mas considerando isso tudo, agora como que a gente pode começar a resolver esse problema? Pô, eu vou dizer começar a resolver porque isso é uma coisa que vai acontecendo no dia a dia, na vida, conforme ela vai acontecendo. Não vou prometer aqui nada que vai ser revolucionário pra você, pra que amanhã você já tenha clareza 100% daquilo que você quer fazer. Mas eu quero propor algumas diquinhas rápidas pra que a gente consiga estar podendo se ajudar com isso da forma mais saudável que respeite a nossa individualidade do jeito mais interessante possível. A grande dica que eu quero te dar é que você tenha um hobby. E mais do que ter um hobby é você explorar as coisas que te dão curiosidade. Porque essas coisas que te dão curiosidade, elas vão te revelar 2 coisas possíveis. Tudo aquilo que você gosta e tudo aquilo que você não gosta. E eu acho que você entender o que você não gosta é mais importante do que você entender o que você gosta. Porque eu sinto que se você entender o que você não gosta, aquilo vai te dando confiança para você dar o próximo passo. Você vai entendendo, tipo, cara, eu não gosto dessa coisa. Então é um caminho a menos para eu me sentir perdido. E voltando para essa metáfora que eu fiz no comecinho do vídeo, que a vida é uma caminhada, se a gente for pensar por essa lógica, um caminho que não tem nada a ver com a gente é como se fosse uma rua sem saída. E daí se a gente ficar investindo nessas ruas sem saídas, tentando
ir por esses caminhos, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque de fato são lugares que não tem nada a ver com a gente. Mas se a gente der 2 passos para trás, voltar para a estrada e começar a andar de novo para encontrar esses caminhos que tem mais a ver com a gente, eu acho que isso dá mais confiança para que a gente continue a caminhada de uma forma mais leve. E é importante a gente tentar encontrar aquele lugar que é seu, para aquele momento da sua vida. E eu recebi esse conselho na época da faculdade, de entender o que eu não gostava, para depois eu entender que caminho eu queria seguir. Isso foi muito valioso para mim. Porque na época da faculdade, eu gostava muito da área de direção de fotografia, de ser um cinematographer, né, ser um diretor de fotografia. E isso era muito, muito legal para mim na época, eu gostava muito de aprender, mas eu sentia que eu não estava pronto para entender as mazelas. E aquelas coisas que eu aprendia, tinha muita tecnicidade, tinha muitas coisas, e eu não estava disposto a correr o caminho das pedras. Eu não estava disposto a encarar as dificuldades, a ter que encarar o networking, a encarar, sei lá, aquela escada que você tem que fazer nessas profissões, que você começa como, sei lá, um terceiro assistente de câmera, aí depois você vai para segundo assistente, depois você vai para primeiro, depois você vai, sei lá, para chefe de gaffer, e daí, sei lá, você vai para direção de fotografia. Mas eu não estava nada disposto a enfrentar esse caminho. Isso para mim me frustrava muito, porque eu queria muito aprender aquela questão da direção de fotografia, mas eu não ia para frente porque, cara, eu não queria disputar, eu não queria estar enfrentando todas aquelas dificuldades que aquela profissão tinha. Porém, agora que eu praticamente terminei a faculdade, eu vim aqui e descobri que, cara, eu gosto muito mais de fazer vídeo pro YouTube. Pra mim sempre foi uma coisa que eu sempre pensei em fazer, que eu sempre quis fazer, que eu sempre pensei em, cara, eu quero muito estar fazendo essa parada, eu quero muito estar desenvolvendo esses vídeos pro canal, para fazer um canal no YouTube. E eu me senti disposto a enfrentar as dificuldades disso. Eu tô gostando muito de aprender as mazelas, né? Aprender, tipo, cara, isso aqui é difícil, isso aqui eu errei nessa thumb, eu errei nessa comunicação desse vídeo. Então são várias coisas que eu tô aprendendo, que estão sendo muito legais para mim aprender. Que, por exemplo, a direção de fotografia, eu gostava muito de aprender, mas eu não gostava de aplicar aqueles conceitos. E eu falei muito de direção de fotografia aqui, e eu queria muito pontuar uma coisa específica que vai ser gancho pro nosso próximo tópico. Que todas aquelas coisas que você aprendeu nas experiências que você não gostou ou nas experiências que não vão agregar como profissão ou como um caminho para você seguir na sua vida, elas não são em vão. E como eu falei, vamos ver um pouquinho mais disso no próximo tópico. Aquilo que eu falei, as experiências, elas nunca vão ser em vão. Mas por que você fala isso, João? É bem simples, na verdade, porque eu diria que as coisas, elas não são em vão quando a gente está buscando coisas para nossa vida, porque tudo aquilo que a gente garante de experiência durante essas buscas desses caminhos que não são os mais certeiros, né? Por exemplo, é o caminho que não tem nada a ver comigo, mas tinha a ver comigo naquele momento, mas não é aquilo que eu quis para minha vida. Nessa trajetória, você encontrou contatos, você encontrou pessoas, você aprendeu muitas coisas que eu tenho certeza que, por mais específico que aquela coisa seja, você aplica algo dentro daquilo que você está fazendo hoje em dia, né? Mesmo que você tenha virado do 8 para o 80 e ter começado a fazer uma coisa completamente diferente, então, sei lá, você era da área de exatas e foi para uma área de criação, você está fazendo pintura, por exemplo. Eu tenho certeza que alguma coisa você aprendeu dali das áreas de exatas. Você pode ter aprendido sobre resiliência, ou você pode até ter aprendido um pouco sobre criar uma casca mais rígida mesmo, para que quando você vai lidar com uma situação mais difícil. Eu, por exemplo, comecei minha carreira no geral, eu precisei desses primeiros empregos, eu trabalhei como assistente de farmácia, então era caixa. E nessa experiência de ter sido caixa, eu aprendi muito sobre exatamente isso, sobre resiliência, e eu criei uma casca grossa muito grande para lidar com as pessoas. E não no mau sentido, realmente eu aprendi um pouco mais de ter tato com as pessoas por conta dessa experiência como atendente. Eu acho muito legal da gente ver que essas experiências não são em vão, principalmente quando a gente vai buscar um caminho novo de alguma forma. E esse background das outros lugares que a gente já fez, as experiências que a gente passou, eles vão dando uma certa experiência pra gente, para que a gente entenda os sinais, tanto do nosso corpo, quanto do nosso espírito, quanto da nossa cabeça, quanto de várias outras coisas. E esses sinais são de vários estilos diferentes. Por exemplo, alguns dos sinais bons é aquele frio na barriga, aquela empolgação, é aquela vontade de repetir aquilo mais uma vez. E quando que você tá passando por uma experiência ruim, você começa a se sentir ansioso, você tem um incômodo muito grande, você tem aquela vontade de sumir e nunca mais fazer aquilo. É o que algumas pessoas chamam de bússola interna. Esse conceito eu vi nesse vídeo aqui, que eu vou deixar linkado aqui do lado, que é um vídeo muito bom sobre como a gente pode entender o que a gente pode querer fazer da vida também. E essa bússola interna vai ajudando exatamente a gente entender esses sinais, os bons e os ruins, para que a gente possa ir filtrando aquilo que pode ser bom ou ruim pra gente dentro dessas nossas escolhas, o que a gente quer pra nossa vida. E agora a gente vai pra próxima parte, que tem tudo a ver com isso, que é
tome cuidado com as receitas de bolo. São alguns pequenos conselhos que eu tô dando aqui, mas agora a gente vai pro que eu julgo ser o mais importante de todos eles. Eu queria dar um jeito de enfatizar isso infinitamente, mas, cara, evite ao máximo fazer alguma coisa só porque ela dá dinheiro. Cada profissão tem os seus altos e baixos no que diz respeito a dinheiro. Uma você vai ter mais dificuldades em alguns aspectos, outra você vai ter mais dificuldades em outros aspectos, mas que é possível você ter uma vida digna com cada uma delas, sim, mas você vai ter que passar pelo caminho das pedras, como eu estava falando anteriormente. Porque até mesmo as pessoas que são muito bem-sucedidas em determinadas profissões e que têm muito dinheiro, elas têm o fator gostar daquilo que elas estão fazendo de alguma forma. Então elas escolheram aquilo porque elas gostam de algum jeito e elas foram até o final com isso. Porque como eu falei, às vezes a gente entra em certas profissões ou em certos lugares porque a gente acha que aquilo vai dar dinheiro, quando na verdade a gente não está disposto a seguir o caminho das pedras para que aquilo comece a dar dinheiro pra gente. Eu vou dar um exemplo de uma profissão aqui que é possivelmente uma das mais fáceis para você sair ganhando dinheiro, que é ser médico. Cara, se você quer ser médico, fez aquilo, estudou pra caceta, ficou 2, 3 anos para tentar entrar no vestibular, depois disso você foi lá e ficou mais 6, 7, 8 anos na faculdade para daí você começar a trabalhar, cara, se você fez isso só por querer ganhar dinheiro, você demorou 11 anos da sua vida para de fato conseguir ganhar dinheiro. Se você não gosta disso, cara, foram 11 anos da sua vida que você podia estar dedicando a uma coisa que você, cara, poderia estar gostando muito mais. E sei lá, você fez uma faculdade em 4 anos dessa outra coisa e os outros 7 você poderia estar se dedicando ali para fazer alguma coisa que você gosta, construir uma carreira sustentável. Mas você pensou, vou fazer medicina porque é o que dá dinheiro, e ficou 11 anos da sua vida fazendo medicina. Sendo que era uma parada que você não gostava de jeito nenhum. E para mim é, de certa forma, até inconcebível você perder tanto tempo da sua vida numa coisa que você não gostava. E da mesma forma, eu quero que a gente evite cair nessas fórmulas prontas do que é o sucesso e o que não é. Porque cada pessoa traça uma estrada muito específica, pega um caminho muito específico e uma caminhada extremamente específica. Porque cada pessoa vai passar por um caminho muito diferente, porque ela vai encontrar contatos de pessoas diferentes, ela vai ter professores diferentes, ela vai experienciar aquele conhecimento que ela está absorvendo de uma forma completamente diferente da sua, porque muito nessas mentorias, nesses cursos caros, nessas pessoas que tentam vender essa receita de bolo para o sucesso, elas fazem com que esse único caminho que elas percorreram pareça com que seja o único caminho certeiro para a vida de todo mundo. O que não é verdade de jeito nenhum, porque só porque funcionou para essa pessoa, não quer dizer que vai funcionar para você ou para qualquer outra pessoa. Existe uma combinação infinita de fatores que faz com que você e essa outra pessoa que conseguiu esse sucesso seja completamente diferente. Também essa combinação infinita de fatores que vai deixar vocês dois serem completamente diferentes um do outro. E, consequentemente, a caminhada de vocês, o jeito que vocês vão chegar até o ponto final de, sei lá, um sucesso financeiro, ou até mesmo um sucesso acadêmico, ou um sucesso aqui na internet, é completamente diferente. Viva a vida à sua maneira, mesmo que sem rumo, porque é muito melhor do que uma vida que tem um roteiro escrito por outra pessoa.